Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Isso tá levemente escuro, eu não tô enxergando nada direito e tenta acender a luz ali pra ver se melhora. Vamos lá. Vamos acender outra luz pra ver se melhora. Fez diferença nenhuma. Pode apagar a luz, pode apagar a luz. Pessoal, beleza. Hoje nós estamos um dia levemente escuro e eu, pra poder ajudar, eu tá com uma camisa escura, mas eu vou chegar um pouquinho mais pra trás, que aí dá pra vocês me verem melhor. Hoje a gente vai ter uma diferença no vídeo. Sabe o sombra que eu falo de vez em quando? Ele vai aparecer no vídeo. Venha, venha. Agora você arrasta a cadeira pra cá para as pessoas poderem te ver sem você cair. Não, faz isso de novo, esse olá. Não fica legal. Meu Deus, aparece. Enfiou o crânio na câmera. Olá! Olá. Hoje é o Pedro. Falaremos sobre La Ponce de Lyon. Ironicamente, eu descobri na pesquisa que a ponte, ou o poço, ou a fonte do leão, nada mais é, nada menos é do que o sobrenome do sujeito. Onde a gente já viu falar sobre a fonte da juventude, ou uma água que você mergulha e você volta à vida, você cura as suas feridas. A gente vê muito isso deixa eu ver, DC, Batman, Ra's al Ghul, Poço de Lázaro. A primeira versão, assim, nas HQs da Fonte da Juventude, é falada através do Poço de Lázaro, que é o Ra's al Ghul, que é o líder da Ordem das Sombras, que foi um cara que treinou nada mais nada menos do que o Batman, Arqueiro Verde, Canário Negro e mais uma arranca aí. Não é importante não. Depois você descobre que Ra's al Ghul não é necessariamente uma única pessoa. É um título. Só que na DC se mantém o mesmo cara como Ra's al Ghul. Só que qual que é a lenda por trás do Ra's al Ghul? A lenda por trás do Ra's al Ghul diz que ele é imortal e que ele é um guerreiro que nunca pode ser derrotado. A ideia do ser imortal é porque ele tem um poço de Lázaro, que ele mergulha, as feridas são curadas, mantém ele jovem e forte. Com a diferença do poço de Lázaro para La Ponce de Lyon, que é a fonte do leão, se a gente traduzir bem ao pé da letra e tentar ser bonitinho com a tradução para não ficar estranho, aí você tem que a Ponce de Lyon faz você ser imortal. O Poço de Lázaro faz você ser imortal, mas toda vez que você mergulha, quando você morreu ou você se machucou muito, você volta com levemente traços de psicopatia e agressividade. Por exemplo, o Robin, ele morreu, um dos Robins, eu não vou lembrar o nome agora, ele foi mergulhado e através de um ritual lá muito vida louca, eles trouxeram ele de volta. Chega um pouquinho mais pra cá, porque senão não aparece na cabeça. Aí o que acontece? Quando eles trouxeram ele de volta, ele ficou como capuz vermelho e começou a espancar a galera. Ele não tava mais fazendo aquela coisa do eu bato, mas eu não mato. Ele tava fazendo aquela coisa do eu bato, mato e eu gosto. Então a grande diferença de uma pra outra seja isso. Aí foi citado, eu tô com uma cadeirinha daquelas de rodinha, aí eu mudo de posição e eu vou fazendo umas dancinhas assim meio louca. Mas beleza, vamos parar. Basicamente, a primeira vez que foi citado em HQ uma coisa parecida com La Ponce de Leon foi pela DC, Poço de Lázaro. No filme Piratas do Caribe, eles colocam também, eu não lembro qual que é o Piratas do Caribe no Fim do Mundo. No Fim do Mundo. Eles citam, com a diferença que o quê? São duas pessoas que bebem lá da fonte. Só que essa fonte... São os cálices de prata do navio de... Acho que é Leonardo. É uma coisa assim mesmo. Aí o que acontece? Só que um dos cálices ele te dá a vida, o outro ele traz a morte. Então basicamente a fonte da juventude no filme se eu tenho um cálice e ele tem um cálice, ao nós tomarmos a água, aquele que tem o cálice, né, que tem a água lá, eu nunca entendi muito bem a diferença de um pro outro. Na verdade, a fonte da juventude lá funciona com roubar o restante dos anos que sobra de vida para a pessoa que beber. Pois é, o que eu não entendi que eu tava falando era o seguinte, eu tenho um cálice e você tem um cálice.
se eu tomo e você toma, como é que é a escolha de quem perde a vida ou não? É isso que eu não entendi no filme. Eu acho que. Não lembro também a explicação É direitinho. uma coisa meio estranha. Do nada você toma, outra pessoa morre. Você tira a vida dela pra você manter a juventude. É uma coisa bem vampiro, né? Tipo, na verdade você não mantém a juventude, você apenas aumenta O seu tempo de vida. os anos que você vai viver. Isso. Aí outra citação a banhos estranhos para poder trazer a juventude não tem a ver com ponte, é a psicótica da Carmila. É a Erzsébet Báthory. A Bathory, A que aí Condessa de eles Sangue. colocam em coisas de vampiro como a Condessa de Sangue, que é a Carmila que eu falei com vocês. Que basicamente ela pegava virgens, matava, colocava o sangue numa banheira, entrava e falava que aquilo mantinha ela imortal. Então tem várias citações de águas ou algo líquido, né, no caso da Condessa de Sangue, o sangue, que faz com que você mantenha a sua juventude, mantenha a imortalidade, por assim dizer. E a maioria dos assassinatos dela era cometido através de um chá de cogumelos alucinógenos. Então ela tava loucona. É a pessoa que fica matando os outros para tomar um banho no sangue deles porque acha que vai ficar imortal, o problema ela tem muitos. Mas aí eram os cogumelos que davam uma perturbada na mente. Pois é, aí beleza. Então nós temos aí a Condessa de Sangue com os banhos de sangue dela, nós temos o Ra's al Ghul com o Poço de Lázaro, nós temos o Piratas do Caribe com a Fonte da Juventude, em que você ganha os anos de vida de alguém. Você ainda pode morrer, mas se, por exemplo, você pega lá um bebê, ele teria 80 anos de vida. Você toma água e ele toma água, você rouba os 80 anos de vida dele. Você viveria por mais 80 anos, além dos anos que você ainda tem de vida. Mas você ainda pode tomar um tiro e morrer. Assim como o poço lá, o Poço de Lázaro, do Ra's al Ghul, que ele podia morrer. Se ele demorasse para poder chegar no poço muito tempo, ele morria. Aí não tinha como você trazer ele de volta só para mergulhão. Jogar ele na água e ele voltava. Tanto que no caso do Robin lá, que é o Capuz Vermelho, eles fazem um ritual para poder trazer ele usando a água do Poço de Lázaro. E a diferença é que na DC o Poço de Lázaro tem vários em locais diferentes. É como se lá no Tibete, onde eles ficam, tivesse... que seria a região do Tibete, né? Tem um nome para aquilo, mas é a região do Tibete. Onde eles ficam, tem um Poço de Lázaro. Aí tem um negócio de petróleo no meio do oceano que tem um Poço de Lázaro. Aí nos Estados Unidos tem o raio de um Poço de Lázaro. Que aí você descobre lendo as HQs que os Poços de Lázaro nada mais são do que tipo uns túneis ligados direto ao submundo. É tipo a negócio lá, quem gosta da Ravenna, você tem a ideia dela ser filha do Trigon, e o Trigon é que faz com que essa água vá pra terra e faz essa treta toda. Beleza. Dando continuidade, porque o vídeo está muito grande, a gente não falou ainda sobre La Ponce de Leon. Historicamente falando, nada fala que ele descobriu a fonte da juventude. É até uma brincadeirinha. Só que a lenda existe. Qual que é a grande diferença? E por que eu estou falando isso? Nós temos agora na TV aquela novela que é o Sétimo Guardião. Isso. Eles guardam La Ponce de Leon. E na cidade nós temos o gato, que é o Leon, que transforma em um homem, que é o Leon do La Ponce de Leon histórico. Beleza? Com a diferença é que a novela ela se passa no Brasil e, historicamente falando, a ideia da fonte da juventude era na região do Caribe. Aí não se sabe certinho qual das ilhas. Se é na ilha de Flórida, se é em Benin, um trem assim, se é mais próximo da nossa América, em vez da América Central, né, da América do Sul. Mas lá na novela se coloca como uma cidade do interior. E a grande diferença da Ponce de Leon, né, da Fonte do Leão, para as outras, é que se você chegar lá com 30 anos, você mergulhou, você tem que ficar próximo da fonte. A água da fonte só funciona na fonte, então pegar a água dela e levar para alguém não funciona. E basicamente, qual que é a grande ideia disso? Você tem a mesma idade. Então, se eu passar 20 anos longe da fonte, eu voltar e mergulhar nela, eu volto a ter 20 anos menos. Então, ela me mantém com a mesma aparência, vigor e saúde da época que eu bebi a água da fonte a primeira vez. Qualquer doença, qualquer machucado, envelhecimento, a fonte cura. Então, ela literalmente é a fonte da imortalidade.
com um único problema. Você tem que ficar em volta da fonte. Então diz a lenda que o leão ainda vive na fonte, ou você tem que voltar na fonte de tempos em tempos, ou o efeito da água se perde. Ela cria um vínculo eterno com você, mas com a vantagem de você não pira e você não morre. Levando em consideração que é a mesma coisa lá do Poço de Lázaro. Se você está longe da fonte, você toma um tiro e você não chega na fonte a tempo, você morre. Não é aquela imortalidade de você se torna imorrível. Você ainda é um ser humano que pode sofrer um atropelamento, que pode ter uma doença, que pode levar um tiro. Você ainda é um ser humano que pode sofrer com situações adversas. Mas por questão de saúde, se você nunca tiver um ferimento fatal, longe da fonte, se você nunca tiver nenhum tipo de problema nesse sentido, você vive eternamente. Porque você saiu, tomou um tiro, caiu na fonte, já era. A ideia é que você é a única pessoa que pode saber da fonte. Diferente da novela, em que você tem os 7 guardiões, é só o leão que sabe da localização. Beleza? Então, basicamente, essa é a história da Fonte do Leão, ou de Ponce Leão. Beleza? Mais alguma acréscimo? O nome do descobridor é Juan Ponce de León. Então daí surgiu o nome de Ponce de León, ou Poço do Leão, Fonte do Leão. E tem o fato histórico de que diz que basicamente ela não vem a ser uma fonte, mas pode ser um rio, tal como foi batizado de o Rio Jordão lá de Israel. Eles são batizados inclusive por causa do Rio Jordão, mesmo nome com aquela ideia de sagrado. Isso. Beleza? O que pessoalmente me deixou um pouco sem graça com a história, porque eu fiquei, a Ponte do Leão, a Fonte do Leão, a Fonte do Leão, eu fui descobrir que é o nome do cara. Não é tecnicamente uma fonte, é uma fonte que você chega lá e tem a imagem de um leão, uma coisa mais bonitinho, mais mítico. É literalmente o sobrenome do cara que tecnicamente achou a fonte. Porque historicamente falando, não achou, não foi ele, e ele nem ficou no Caribe, ele morreu depois. Beleza? Então, tudo de bom para vocês e até a próxima.